Nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. Mas agora o meu reino não é daqui. Emmanuel vem comentar na lição 133 do livro Pão Nosso, o Grande Futuro. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece, reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta, a palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a Terra, mas apenas definiu a paisagem ainda existente, então existente, sem esquecer a esperança do porvir. O mestre esclareceu, mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno dos problemas transitórios, ou porque as feridas humanas se fazem por vezes mais dolorosas. Tais ocorrências, muitas vezes, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa e, justamente no quadro da luta benéfica, que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa e sim avançar confiantemente para o grande futuro. A observação do Emmanuel hoje é uma observação que, desde que eu era muito criança mesmo, eu observava, alguns companheiros de outras religiões falando assim, não, eu não sou do mundo. E eu ficava, peraí, como pode uma pessoa não ser do mundo? O que isso significa? Em primeiro lugar, porque fazendo uma interpretação literal, você pega esse pai e falou assim, há várias moradas na casa do meu pai. Jesus falando, há várias moradas na casa do meu pai. E a pessoa se diz o seguinte, por que você não é do mundo? Ela diz porque ela se converteu a uma determinada religião e nessa religião ela está, como diz o Emmanuel aqui, se refugiando para a realização da santidade. Poxa, mas quando a gente vai estudar o Evangelho do Senhor Jesus, a gente percebe o seguinte, que Jesus, o seu ministério, a sua história enquanto ele esteve aqui na Terra, foi justamente de ir ao encontro de todos aqueles que estavam em necessidade. Ele dizia, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. Então você vai ver as narrativas do Evangelho, Jesus se relacionando com aqueles que eram os ladrões da época, com aqueles que estavam endemoniados na época, com aqueles que, com o caso daquela coitada da Madalena que estava presa ainda nos vícios da sensualidade, com o Zaqueu, que era o cobrador de imposto, ele falou, desce daí, eu não vou dormir na tua casa hoje. Com os próprios discípulos mesmo, que ainda traziam muitas características rudes ainda, agressivas dentro deles mesmo. E Jesus veio ali viver no meio daquelas pessoas simples e não se refugiou em momento nenhum. A gente vai aprendendo com a prática que a gente precisa sim de momentos como Jesus também deu exemplo, de se isolar para você recobrar suas energias, para você fazer suas orações, ter momento de meditação. Todos nós precisamos disso. Mas esses momentos de meditação eles têm que ser logo em seguida, e tem que ter depois o contato com todo mundo. Então o que acontecia? Jesus, a gente sempre gosta de trabalhar esse conceito. Jesus, como humano, ele tinha uma profissão. A maioria de nós a gente tem a profissão, quem não está desempregado. Quem está desempregado também tem profissão, só está desempregado. Jesus tinha momentos de lazer, nós precisamos de momentos de lazer também. Jesus tinha os momentos de se refugiar para fazer oração todo santo dia. Ele se isolava, ele iria para um lugar em separado para fazer as suas meditações, as suas orações, e segundo o Emmanuel mesmo, esse que escreve esse texto, ele ia fazer sintonia com outros cristos como ele, sintonia direto com o Pai. E também Jesus tinha o trabalho dele voltado para a humanidade. Essas 4 características. A maioria de nós aqui na Terra, a gente fica ali esbarrando somente no primeiro e no segundo. A gente fica só procurando ter um emprego, que se não tiver emprego não sobrevive, e momentos de lazer. Mas não entra em momentos de oração, nem em momentos de se dedicar à humanidade como ele. Agora, na hora de você se dedicar à humanidade,
Você tem que ter o contato com o mundo, e quanto mais você tem contato com o mundo, mais você vai entender que a gente está aqui aprendendo e também tendo coisas para ensinar, e se ensina muito mais com o nosso exemplo do que com nossas palavras. Então como é que você vai se refugiar do mundo, ficar longe do mundo? Emmanuel começa fazendo essa observação e diz que desde os primórdios do cristianismo, quer dizer, quando ele fala desde os primórdios, na Casa do Caminho, lá com Pedro e com Tiago, já devia existir isso. Aquelas pessoas que entravam naquela Casa do Caminho e falavam, não, vou ficar aqui de vez porque aqui eu estou me refugiando do mundo, estou me preservando das coisas que estão acontecendo ali fora. Quando na verdade ele fala assim, ajoelhe-se por tempo indeterminado nas casas de adoração, acredito efetuar a fuga, né, na fuga a realização da santidade, cruza o braço, ele está fazendo uma crítica aqui. Fala, no entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta, ele, o próprio Pedro e Tiago tinham que estar o tempo todo tendo esse intercâmbio. E Tiago, principalmente, se a gente parar para fazer o estudo ali do Atos dos Apóstolos, ele era o discípulo que ele fazia contato com o Templo de Jerusalém, ele fazia contato com o governo romano da época. Vamos usar aqui uma palavra mais adequada para o papel dele. Ele era o político ali, ele era aquela pessoa que estava tendo contato com as autoridades e levando lá para dentro da Casa do Caminho aquilo que podia fazer, aquilo que não podia, o mínimo para poder continuar sobrevivendo e também atendendo a todos que batiam na porta. O que era a Casa do Caminho? Era um lugar muito simples em que as pessoas eram socorridas, quem estava com fome, quem estava doente, e ao mesmo tempo se pregava a boa nova, se trazia a informação do Evangelho, que trazia uma informação completamente nova e revolucionária, como traz na vida de qualquer um de nós. Agora, você se apoiar no que Cristo está falando, ele fala assim, mas agora o meu reino não é daqui. O que seria o reino daqui então? Seria um lugar em que todas as pessoas estão pensando iguais ao Cristo, têm a mesma capacidade do Cristo? Isso a gente vai ver que tem realmente lugares aí no mundo espiritual que são bem mais evoluídos que a gente. Eles descrevem isso pra gente, os espíritos. Falam que tem lugares aí que todos os habitantes estão mais evoluídos intelectualmente, mais evoluídos também moralmente, em sentimentos, do que a gente. E que volta e meia a gente tem a impressão clara de que está sendo visitado por uma dessas pessoas, porque essas pessoas elas vêm para cá com comportamentos completamente diferentes da gente. É um Chico Xavier da vida, é uma Madre Teresa, é um Gandhi. Peraí, eles realmente são seres que estão completamente, o comportamento deles é diferente da grande maioria, a quase absoluta da Terra. Mas nem por isso ele vem dizer assim, o meu reino não é desse mundo. Esses espíritos, então, quanto mais eles estão em sintonia com o Pai, eles já chegam a um ponto de falar assim, todo o universo é também a minha casa também. E se a gente tem a oportunidade de ir num lugar, em que a gente percebe que as pessoas são menos evoluídas de alguma maneira, eles vão com alegria porque eles têm a sensação do professor que está diante de uma turma de crianças para dar aula. Eu estou usando de crianças que é mais fácil da gente entender o exemplo, mas se eu chego ali para aquelas crianças ali de 5, 6, 7, 8 anos, eu tenho sim mais capacidade do que eles. Então eu vou estar ali ensinando beabá, ensinando as primeiras continhas, ensinando a primeira disciplina para poder se comportar dentro da sala, tal. Eu vou estar na condição de um professor. Então eles aceitam com a maior alegria e eles vêm realmente para cá em missão para estar ajudando a gente. Mas em momento nenhum falar assim, o meu reino, no momento não é daqui. Agora, quando Jesus fala assim, agora o meu reino não é daqui, ele está dizendo para a gente que a qualquer momento o reino dele vai ser daqui. Por quê? Porque a gente aprende com a doutrina espírita que tudo é progressivo, tudo está evoluindo, estamos evoluindo o tempo todo em inteligência e moralidade. Se estamos evoluindo e o progresso não para, vai ter um dia que os habitantes daqui também vão estar nas condições bem melhores, como a gente hoje para ver claramente. As nossas condições hoje intelectuais hoje são bem melhores do que de 50 anos atrás, com o avanço tecnológico da internet, por exemplo. São bem melhores. E os espíritos eles estão falando para a gente o tempo todo, falando, olha, as coisas vão evoluindo intelectualmente e moralmente, aos poucos. Mas vai chegar uma hora que o nosso mundo vai evoluir, o nosso mundo está evoluindo nesse momento. Mas dizer que eu estou fora, vou me isolar de todo mundo, isso realmente não convém para cada um de nós. A gente tem que começar a pensar assim, se eu tenho inteligência, se eu tenho mais moralidade, eu acho que eu tenho,
O que eu estou fazendo de diferença desse meio todo para ajudar os que não têm? Esse deve ser o nosso raciocínio. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.